Bom dia. Então vamos retornar aos estudos da cinemática escalar. Na aula passada nós calculamos o tempo de encontro e a posição de encontro para dois móveis, ambos com movimento uniforme, só que um dos móveis tinha movimento progressivo e o outro movimento retrógrado. Como nós vamos interpretar isso na forma dos gráficos, né? Então vamos analisar este movimento através dos gráficos. Então, movimento uniforme, como que nós vamos analisar esse exercício nos gráficos S em função de t, espaço em função de t. Antes de nós entrarmos no gráfico referente a esse exercício da aula passada, quero explicar para vocês, para ficar mais fácil a interpretação. No movimento uniforme, se eu tiver um movimento progressivo, como que vai ser o gráfico do espaço em função do tempo? É uma reta crescente. Por que crescente? Porque os espaços, ao transcorrer do tempo, acompanhe a caneta. À medida que eu aumento o tempo, o espaço vai o quê? Aumentando. Isso me define um movimento o quê? Progressivo. Então, se eu tiver um movimento progressivo, qual é a forma do gráfico? Essa reta crescente. Tá certo? Se o móvel tiver um movimento retrógrado, qual vai ser a forma do gráfico do espaço em função do tempo? Uma reta decrescente. Tá certo? Acompanhem comigo aqui, olha. Para esse instante eu tenho esse espaço. Eu vou aumentar o tempo para esse instante. Os senhores percebam que à medida que eu aumento o tempo, o espaço diminui. Tá? Conceituando um movimento o quê? Retrógrado. Então, este é o tipo do gráfico para o movimento retrógrado. Agora vamos entender a interpretação gráfica referente ao exercício da aula passada, né? Então, vamos ver. Então, como tem vários detalhes, vamos por partes. Então, esta parte aqui nós vamos estudar depois. Então, este é o gráfico do espaço em função do tempo do exercício da aula anterior. Então, se você observar aqui, o móvel A, ele tem uma posição inicial de quanto? De 0, e ele tem um movimento o quê? Progressivo, como nós vimos. Reta crescente, como eu falei para os senhores. O móvel B, ele tem uma posição inicial de quanto? De 20 metros, ele tem um movimento retrógrado. Então, o gráfico, a reta é o quê? É uma função decrescente. Móvel A, espaço crescente ao decorrer do tempo. Móvel B, posições decrescentes ao decorrer do tempo. Temos a posição e o tempo de encontro. Nós calculamos o tempo de encontro que vale quanto? 2 segundos, e a posição de encontro que vale quanto? 8 metros. Se eu unir 8 metros com 2 segundos, eu chego ao ponto de encontro. P, que é o ponto de encontro. Tá certo? Então, exatamente onde esses dois móveis se encontram. Onde essas duas funções horárias, onde essas duas retas se cruzam. Exatamente em 8 metros, que é a posição de encontro, e 2 segundos, que é o tempo de encontro. Tá certo? Então, isso aí seria traçado do gráfico para os móveis A e B, um com movimento progressivo, outro com movimento retrógrado. No cruzamento dessas duas retas é o ponto de encontro, caracterizado por um instante de encontro e uma posição de encontro. Tá certo? Eu posso calcular a velocidade escalar média, que já foi dada, eu posso calculá-la se eu quiser, tá certo? Seria um item a mais para vocês. Se eu quiser calcular a velocidade escalar média pelo gráfico, eu posso calcular. Ela já foi dada no exercício anterior, mas eu estou acrescentando isso a mais, tá? Então, você pode calcular a velocidade escalar média de A e pode calcular a velocidade escalar média de B. De A, então acompanhe comigo aqui, essa inclinação da reta. Veja que este ângulo alfa ele é menor que 90 graus. É a inclinação da reta com o eixo o quê? Horizontal. Inclinação da reta com o eixo horizontal. É um ângulo alfa menor que 90 graus. Então, eu vou calcular a tangente deste ângulo. Como é que calcula a tangente deste ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, como é que vai ficar? Então, tangente deste ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Por isso que está aqui, ó, a velocidade de A é 8 sobre 2. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Chego na velocidade escalar, que é 4 metros por segundo. Certo? Tem um detalhe para o móvel B, que ele é um movimento retrógrado. Então, presta atenção nesse detalhe. A inclinação, presta atenção, olha, da reta
com o eixo horizontal é este ângulo, olha. O ângulo da reta horizontal até a reta do movimento é este ângulo gama. Só que este ângulo gama é maior que 90 graus, tá certo? Só que eu tenho que estar dentro de um triângulo retângulo para usar a tangente para eu calcular a velocidade escalar média do móvel B. Preste atenção, olha. Só que este ângulo, matematicamente, ó, eu estou apontando é igual a este, ó. Tá certo? Este ângulo, matematicamente, é igual a esse. Só que para calcular para o móvel B, eu preciso deste ângulo beta. Só que esses dois ângulos somam 180 graus, são chamados ângulos suplementares. Todos os ângulos suplementares que somam 180 graus, suas tangentes são iguais com os sinais invertidos, tá certo? Portanto, então exatamente é o que está escrito aqui, ó. Esses dois ângulos, tá certo? A soma deles vale 180. Então, qual é a tangente de beta? Cateto oposto sobre cateto adjacente. É o que está representado aqui. Cateto. Por que negativo? Porque a tangente dele é a tangente de gama com o sinal invertido, porque são ângulos suplementares. Tá certo? Então, fica. Então, quanto que vale essa altura aqui? Cateto oposto. Então, vamos lá. Para o B, menos, não é isso? Aqui, ó. Essa diferença aqui. Tá certo? Então, seria menos 12 dividido por 2 dá quanto? Menos 6. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá certo? Então, estão calculadas as velocidades escalares de cada um. Interpretação também do gráfico. Tá ok? Próxima aula vamos dar prosseguimento à cinemática escalar. Obrigado pela atenção. Até a próxima.